Então, fala você conectado comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Deixe seu like, ó. Vamos falar desse clube, ó, do nosso amado Vasco da Gama. Se inscreve aqui embaixo, confirma a sua inscrição, é de graça, cola o dedo nesse like, mais uma vez aqui insistindo com você, e habilite o sino das notificações. É tudo de graça, tá certo? Aqui, eu vou falar sobre esses dois reforços que vão chegar até o dia 20 de abril, mas antes eu tenho que falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, sobre a responsabilidade da CBF ou irresponsabilidade da CBF na primeira rodada já do Campeonato Brasileiro. Você vai entender por quê. Gente, eu vou abrir a tabela aqui para conversar com vocês. A seguinte questão: o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no dia 15 agora, de abril. Ó, viajo para Belo Horizonte. Você vai acompanhar esse jogo ao vivo aqui no canal, essa transmissão ao vivo aqui no canal. Então, se inscreve, é de graça a sua inscrição. É só se inscrever e ativar o sino das notificações, porque nós vamos transmitir todos os jogos do Vasco esse ano, tá? E o Fluminense também joga no mesmo dia 15, às 16 horas, em Minas. Ou seja, o Fluminense joga no Independência e o Vasco no Mineirão. Aí você vai perguntar, Eduardo, por que tem isso, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. A CBF tem que prestar atenção que no futebol brasileiro, e eu digo isso com muita tristeza, eu não estou culpando a CBF, a culpa é dessas pessoas que fazem mal para o futebol. O futebol tem que ser bom, o futebol tem que ser limpo, o futebol não tem que ter confusão. Mas a realidade é essa, é que essas duas torcidas, elas vão viajar, a torcida do Vasco e a torcida do Fluminense. E aí é que está o problema. Você vai perguntar, mas o que tem uma coisa a ver com a outra, Eduardo? Gente, infelizmente, confrontos de torcidas organizadas, elas acontecem, enfim, nas estradas, elas acontecem em pontos marcados, eles acontecem, sabe? Esses confrontos acontecem e isso é grave e isso é sério e a CBF tem que estar atenta na montagem, sabe? Na hora de marcar, principalmente, o dia dos jogos no Campeonato Brasileiro. Porque se você coloca um clube para viajar para Minas Gerais, que é aquilo do lado do Rio de Janeiro, coloca um clube rival para viajar no mesmo dia, porque essas torcidas vão viajar no sábado ou na sexta-feira, jogo parece que joga no sábado, né? Deixa eu confirmar para você aqui, joga no sábado, dia 15, sábado. Olha só, essas torcidas viajam na madrugada, durante o dia da sexta-feira, né? Então, assim, isso é muito perigoso, isso é muito delicado. Eu quero chamar atenção para isso aqui, chamar atenção das pessoas, os responsáveis da CBF nessa situação, nessa questão, porque isso pega muito, é difícil. E, infelizmente, esse é o futebol brasileiro. A torcida do Vasco, ela tem uma rivalidade muito grande com a do Fluminense. Aliás, as torcidas no Brasil é assim, né? Então, a torcida a CBF realmente, desculpa, tem que ficar atenta, tem que ficar ligada, porque na hora que você divulga a tabela do Brasileirão, você confirma esses jogos, a galera começa a se organizar, começa a comprar passagem, começa enfim, a ajeitar as suas viagens, daqui a 2 semanas. 2 semanas é logo ali na frente, então assim, eu acho perigoso e arriscado demais, tá? Essa é a minha posição sobre essa situação envolvendo a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí a torcida do Vasco, pelo amor de Deus, vamos em paz, direto para o Mineirão, direto para o jogo, vamos sair em paz. É um jogo difícil demais contra o Atlético Mineiro, já é uma estreia complicada, então realmente eu fico preocupado, gente. Fico preocupado com essa situação, tá certo? Bom, falando agora sobre reforços. Isso aí é um se liga, um pensamento meu quando confirmaram a tabela. Hoje eu passei para vocês mais cedo aqui. Galera, eu quero chamar a atenção também aqui no canal sobre esses reforços do Vasco. Sabe, em primeira mão, o canal Atenção Vascaínos, mais uma vez, deu que o Vasco iria contratar mais 2 jogadores, mais 2 reforços, até o dia 20 de abril desse mês agora. Né? É claro, desse mês agora, abril. Né? Até o dia 20 agora. Então, assim,
Vou contar um negócio para você aqui. Esses reforços, 777, Paulo Brax, Maurício Barbieri, Abel Braga, tem que ser acima da média. Se for jogador mediano, eu prefiro que o Vasco vá na base, pega na base. Vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Agora você contratar jogador limitado, jogador que não vai resolver, jogador que chega para brigar por posição no meio, principalmente jogador de meio campo, sabe? Eu acho aí, pô, não sei, cara. Eu sinceramente, a janela, sabe, tá fechada. Agora você só pode contratar jogadores, sabe, brasileiros e tal. Então, assim, vai ter que correr no mercado brasileiro, vai ter que garimpar mesmo, vai ter que olhar, vai ter que prestar atenção nesse atleta, porque nesses atletas, né? Porque serão muito pontuais para o início do Campeonato Brasileiro. Eu, dentro dessa intertemporada que o Vasco faz até o jogo contra o Atlético Mineiro, se é para fazer, então, essas duas contratações, que faça logo. Que esses nomes já estejam realmente engatilhados. Para que o Maurício Barbieri, né, daqui para frente, tenha como trabalhar e entrosar ao máximo possível esse time do Vasco. Amistoso contra o Tupi, amistoso contra Atlético, amistoso contra. Tem que ter mais uns dois amistosos aí antes desse jogo, na minha opinião, contra o Atlético Mineiro, para esse time entrosar ainda mais. Espero que o Puma Rodrigues jogue, espero que o Capasso jogue. Para quê? Para que esses jogadores ganhem entrosamento com esse time o máximo possível. Eu sei também da dificuldade que é entrosar um time completamente novo. Eu discordo aqui de muita gente quando eles dizem que até agora o Vasco não trouxe ninguém que agradasse o torcedor. Peraí. Ivan, Léo Jardim, o zagueiro Léo, o próprio Capasso, o Puma Rodrigues, Lucas Piton, Jair no meio-campo. Ó, Pedro Raul, todo mundo queria, e se o Vasco não tivesse contratado, eu sei que muita gente aqui estaria falando, ó, por que não pegou o Pedro Raul? O Pedro Raul foi pro Flamengo, o Flamengo queria o Pedro Raul e conseguiu contratar o Pedro Raul. Vamos jogar limpo, vamos ser honestos aqui. O Pedro Raul, bem ou mal, é outra parada. Agora dizer que não queriam Pedro Raul, eu sei quem queria o Pedro Raul aqui, hein? Não vem contar história agora, não. Eu queria o Pedro Raul, acho que o Pedro Raul vai fazer muitos gols nesse Campeonato Brasileiro, né? Claro que se, o Pedro Raul tá dando mole ali, aqui, nós vamos cobrar sim, mas é um cara que todo mundo aqui queria. Vamos ser justos, vamos ser honestos, vamos jogar limpo aqui um com o outro. Né? Vamos, né, falar, pô, Eduardo, não, isso aí tem razão. Né? Vamos ficar aqui passando paninho, dizendo que ninguém queria agora o Pedro Raul. Que aí é história para boi dormir, né? Então, assim, realmente isso me chama atenção, me chamou atenção. E eu acho que o Vasco vai fazer um excelente campeonato brasileiro. Que esses dois nomes sejam realmente nomes de destaque, de peso, para que o Vasco volte ao normal. Bom, para terminar, o JP, um abraço para o Emerson Rocha, o JP Escofano, lá no Fora do Jogo, numa super entrevista aí com o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, falando sobre a questão do presente de Natal. Me chamou muita atenção. Ele disse que não seria o Escudeiro, que seria o Luiz Fabiano, por isso que o Luiz Fabiano está na capa do vídeo. Esse seria o presente de Natal de verdade e tal. Depois você dá uma conferida lá no canal Fora do Jogo, com JP Escofano, com Emerson Rocha. Eu acho maneiro pra caramba quando acontecem essas entrevistas e aí você tem a oportunidade de repente, de entrevistar o cara ou de assistir, né, gente? Temos que apoiar uns aos outros, parar com essa papagaiada de se degladiar o tempo todo, porque todos nós somos vascaínos. Independente de um canal ou de outro, todos nós amamos essa cruz aqui, queremos o bem desse clube, porque a gente sabe que com esse time forte, todo mundo cresce, todo mundo fica bonito na foto, né? Todo mundo fica feliz. O principal, né? O vascaíno, ele fica feliz. Então, essa que é a grande realidade. Gostei da posição dele, falando. E repito o que eu disse mais cedo aqui. Eurico Miranda, na minha opinião, ele foi
um dos maiores dirigentes do Vasco, tomando conta do futebol, né, como vice-presidente do futebol, montando elencos para o Vasco e tudo mais. Agora, como presidente, eu considero o pior, sabe? Como presidente, como administrador, o pior. Como o homem forte do futebol do Vasco, ele foi o melhor. Né? Ele tem uma história gigantesca no Vasco, gigantesca na seleção brasileira. Isso é inegável, tá? Isso é inegável. Né? A história do Eurico Miranda ela tem muitos altos e baixos. Isso aí a gente ninguém aqui vai dizer contra, e eu, pô, muito menos eu, que acompanhei o Eurico Miranda no Vasco por uma vida, né? A minha vida inteira. Né? Então, essa é que é a grande realidade. Então, tá muito legal a entrevista, corre lá depois, dá uma olhada. E é isso, galera. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, sobe o like aí, se inscreve, é de graça, bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Amamos essa cruz, jamais, jamais, jamais nós vamos abandonar essa cruz aqui. Juntos pelo Vasco, sempre.